Boa noite, Rosana. Quanto tempo, hein? Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós estamos agora iniciando ao vivo pelo Instagram do Instituto Isis _ Instituto Social. Estamos iniciando agora o terceiro encontro, o terceiro culto dessa igreja evangélica revolucionária Jesus Cristo Redentor. Uma igreja sem dízimo, uma igreja sem ofertas. Os cumprimentos aí aos irmãos e irmãs do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste. Os cumprimentos aí à equipe da sopa, que nesse momento está distribuindo a sopa aqui ao lado do Teatro Goiânia, na esquina da Avenida Anhanguera com a Tocantins. Bom, uma igreja evangélica, por que estamos falando assim? Estamos falando assim, meus irmãos e irmãs, baseado em 1 Coríntios 3, 16, 18, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, assim, a princípio, é um tema bem impactante. Igreja Evangélica Revolucionária de Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimo e sem ofertas. Mas isso é baseado em 1 Coríntios 3, 16, 18. Então você, onde estiver, você é o próprio templo vivo de Deus. Temos todo o respeito a quem quer exercitar sua fé, sua espiritualidade em qualquer denominação religiosa, mas afirmar que quem não faz parte dessas denominações não está apto a comungar com o amor de Deus, isso é um equívoco profundo e limitado. Pois 1 Coríntios 3,16 diz que cada um de nós é o templo vivo de Deus, onde Ele deve habitar, Ele quer habitar, Ele pode habitar em nosso coração, e isso se expressar em atitudes de amor, de respeito aos nossos irmãos e irmãs. Por que uma igreja sem dízimo e sem ofertas? Porque lá em Mateus 8, 10 diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então esse foi um mandamento de Jesus Cristo Redentor a seus apóstolos, para que eles curassem os enfermos, limpassem os leprosos, expulsassem os demônios, enfim, que o objetivo maior são as ações espirituais. Aqui não tem dízimo nem oferta. Se o irmão ou irmã quiser fazer alguma oferta, por exemplo, hoje aqui, nesse momento, a gente distribui uma sopa aqui no centro de Goiânia. Quem aqui de Goiânia quiser participar, não é proibido, é livre, tanto com sua participação, quanto com algum donativo nesse sentido. E se o irmão também ou irmã quiser fazer alguma oferta a essa igreja que somos nós, pode verificar em sua própria família se tem alguém precisando de alguma coisa material ou de uma palavra de amor, de afeto, de respeito, ou em sua cidade ou alguma instituição de caridade. Por exemplo, aqui em Goiânia existe vários lugares, dentre eles o Abrigo Nosso Lar, que fica situado próximo ao Serra Dourada, no bairro Água Branca, onde cuida de mais de 150 crianças. E lá precisa de material escolar, produto de higiene pessoal, produto de higiene em geral, de roupas, o que você imaginar que crianças precisam.
Então você pode se dirigir em sua cidade, em qualquer lugar, e fazer sua oferta, porque a caridade é uma relação de intimidade com Deus. A gente não faz caridade espiritualmente falando para o outro a gente expressa o que ele necessita dentro de nossas condições. Mas a caridade, no profundo, é o encontro do amor e da fé. E isso diz respeito à intimidade sua com Deus. Bom, meus irmãos e irmãs, o primeiro culto dessa igreja foi a explicação do amar o próximo como a si mesmo. Por que temos tanta dificuldade em amar o próximo como a si mesmo? E aí nós falamos que é preciso verificar, analisar, enxergar a separação entre exercício da espiritualidade e exercício da religiosidade, pois toda religiosidade é natural, ela se inicia no contexto sociocultural e temporal, e com isso ela vem com as nossas expressões, com as nossas limitações de entendimento sobre Deus. Então é natural, toda religiosidade está em volta de seus dogmas e suas limitações, que na verdade são as nossas próprias limitações. Jesus Cristo Redentor, em sua profundidade, pois ele vem da intimidade com Deus Pai Criador, ele veio trazer princípios espirituais, numa linguagem simples, mas devido à nossa dificuldade, ainda nós temos muito que aprender sobre suas palavras. O segundo culto foi: o meu reino não é deste mundo. Então nós explicamos aquele momento muito forte que se deu na audiência de Jesus Cristo frente a Pilatos, lá na Torre Antônia, na Fortaleza Antônia. Segundo os historiadores e os estudiosos dessa área, são 4 torres construídas adjacentes ao Muro de Jerusalém. Então, ficava ali perto do Sinédrio, o Sinédrio onde se dava toda a movimentação política, econômica e religiosa do povo de Deus, o povo judeu, que historicamente está provado que é um povo custoso, mas que desenvolve uma intimidade de amor com Deus a despeito de suas rebeldias. E ainda nesse culto sobre o meu reino não é deste mundo, foi tratado a respeito das vendas de lote no céu, como também das vassouras ungidas de R$1.000, sendo que eu lancei um desafio dizendo que eu sou o primeiro a comprar esse lote, desde que me traga a escritura e a gente vá no primeiro cartório, e se o cartório der fé pública, eu já compro esse lote ainda hoje, porque está na palavra de Deus que o que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado também será desligado no céu. Então, se o cartório aqui na terra, porque eu estou na terra, se o cartório aqui na terra der fé pública, com certeza eu compro esse lote no céu. E quanto às vassouras ungidas de R$1.000 para tirar os diabos de dentro de casa, Jesus Cristo falou que há certos tipos de diabos, demônios, que só saem com jejum e oração. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja, que nos ensine a orar de verdade e a jejuar. Mas não é para jejuar e sair por aí com cara de morto-vivo, não. Tem vários tipos de jejuns. O material é um deles, mas tem um jejum do pensamento, da reflexão, de não falar mal do outro e vice-versa. Bom, então esse é o resumo, uma retrospectiva rápida do nosso trajeto. E vamos hoje iniciar o terceiro culto da Igreja Evangélica Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimo e sem ofertas. Quero aqui deixar os meus cumprimentos a todos os irmãos e irmãs, especialmente aqueles que neste momento podem estar com raiva do irmão Gleb estar aqui falando, podem estar fermentando ódio em seu coração, porque de fato é um tema muito profundo, mas hoje, nesta noite,
chegou sua oportunidade. Se te enganaram, se te ensinaram de maneira diferente e tu aprendeu de maneira errada, pois fique satisfeito e feliz, porque nesta noite tu vai aprender a verdade sobre o dízimo. Tu vai aprender direitinho, tá? Então, o dízimo é obrigatório ou não é obrigatório de acordo com a Bíblia? Quero aqui deixar uma mensagem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo muito tranquila. Quero dizer que, primeiramente, essas palavras é para todos os irmãos e irmãs que de boa fé, de bom coração, quiserem ouvi-la. Mas ela é especialmente para aquelas pessoas que estão passando por um momento de fragilidade emocional, de fragilidade mental. E o ciote de Sassá, que depois eu vou explicar o que é que eu quero dizer com aqueles que servem a Mamon, mas os entendidos intelectualmente, mais obscurecidos na penetração da verdade da palavra de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão entendendo direitinho o que estou falando. Pois nessa estrada de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, também tem lobo vestido com couro aliás, tem lobo vestido com couro de ovelha. Então, o que eu chamaria de cobra criada. Para você, irmão e irmã, que estiver me ouvindo, também eu faço um convite para você. Eu te convido para a gente fazer um passeio, uma imersão agora na palavra de Deus, na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo Redentor, nosso verdadeiro Senhor e Salvador. Então, o dízimo, o que vocês acham? Ele é obrigatório? Ele é aplicado aos dias de hoje, de acordo com a palavra de Deus? Prestemos bem atenção nas últimas palavras dessa frase que eu estou dizendo agora. O dízimo, ele é obrigatório nos dias de hoje, de acordo com a palavra de Deus? O que vocês acham? O que vocês pensam? Então, eu quero aqui trazer primeiramente, esse é o nosso tema, e eu quero trazer um relato que eu vi. Quero aqui trazer a descrição de um fato. Eu era adolescente numa região do Brasil, quando uma mulher descabelada e em situação deplorável, emocionalmente e mentalmente, ela aos gritos com lágrimas nos olhos, ela me disse que procurou determinada igreja para tentar salvar o casamento. Sendo que, com o passar do tempo, ela levou para a igreja a televisão, o rádio que não funcionava, o telefone, ou seja, foi levando as coisas, e o marido avisou que se ela continuasse assim, ele ia se separar e pedir a guarda dos filhos na justiça. Vocês sabem qual foi o desenrolar dessa história? Neste dia, essa mulher estava me falando aos prantos que o marido deixou ela, largou, e também pediu na justiça a guarda dos filhos. E ela estava em frente a essa igreja, a esse templo, gritando para as pessoas que não entrassem no templo. Ela mesma não podia mais entrar porque os seus obreiros, os obreiros desse templo, a enxotaram. Então essa imagem, esse desespero dessa pobre mulher ficou gravado na minha memória, nos meus olhos, no meu pensamento, tão vivo como esse momento que eu estou falando aqui para vocês. Já tem alguém aqui dizendo que acha que não é obrigatório. Pois bem, vamos conosco. Então, meus amados e minhas amadas, quero afirmar que estas palavras, primeiramente, é para todos nós. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o que vai ser lido aqui vai ser lida a palavra de Deus. Mas essas palavras, elas são dirigidas especialmente, com muito respeito, com muito amor, para essas pessoas que nesse rincão do nosso Brasil, em qualquer pé de serra, em qualquer metrópole, que ela estiver em sofrimento mental e emocional, que após ler, após ouvir essa live, seja hoje, seja amanhã, ela não seja mais uma vítima dos defensores
de Mamon. Eles sabem que estão me ouvindo nesse momento ou vão ouvir depois, eles sabem direitinho a que estou me referindo. Então, o povo defende a doutrina do dízimo. O povo que defende a doutrina do dízimo nos dias de hoje, eu quero levar em consideração, primeiramente, que é por ignorância. E não é à toa que está na palavra de Deus que diz que meu povo sofre porque desconhece a palavra. Vou repetir, meu povo sofre porque desconhece a palavra. Porque Deus não é Deus de engano, não é Deus de embaralho. O que Ele vem trazer é a luz do dia, fica muito claro para a nossa mente e principalmente para o nosso coração. Então, aqueles que defendem a doutrina do dízimo, eles, ou por ignorância ou por astúcia do tinhoso, o tinhoso aqui é no dizer de Ariano Suassuna, o que escreveu o livro que deu origem ao Alto da Compadecida. Tive a honra de conversar com esse homem de inteligência formidável. Então, o tinhoso, ele tenta embaralhar o nosso pensamento. E você pensa que vai indo certo e você está sendo induzido e somando forças com Mamon. Então, vamos lá. O povo que defende a doutrina do dízimo, o que eles citam? Meus irmãos e minhas irmãs, aprendam. Eles citam Malaquias 3, 8, 10. Vou repetir. Eles citam Malaquias 3, 8, 10. Vou repetir pela terceira vez. Eles citam Malaquias 3, 8, 10. E nesse momento eu quero fazer um apelo. Quero fazer um apelo encarecidamente aos líderes religiosos, homens de Deus, homens de fé, verdadeiros representantes de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quero fazer um apelo àqueles que não levam essa observação que vou fazer aqui em consideração. Quando for ler uma parte da Bíblia, um dos primeiros princípios da hermenêutica, um dos primeiros princípios da exegese é levar em consideração e respeitar a gramática, no nosso caso aqui no Brasil, da língua portuguesa. Então, o primeiro princípio para fazer uma análise, um estudo de um texto bíblico, o primeiro princípio é levar em consideração e respeitar as leis da gramática, da língua portuguesa. Depois é que a gente começa a tentar fazer a hermenêutica, a interpretação, a exegese. E aí a gente pede a Deus que, pelo poder do Espírito Santo, que nos ilumine, que revele a verdade que está na palavra de Deus, para que possamos enxergar com os nossos olhos espirituais e não servir a Mamon. Então é nesse sentido, os que defendem a suposta doutrina do dízimo, eles citam já na ponta da língua Malaquias 3, 8, de 8 a 10. E o raciocínio é muito simples, meus irmãos. Segundo Malaquias, quem não dá o dízimo é ladrão, e os ladrões não herdarão o reino de Deus, conforme atestam vários textos das Escrituras. Mas eu convido você agora, eu te convido para a gente ler o texto de Malaquias 3, 8, 10. Está aqui a palavra de Deus. Vamos ler Malaquias 3, 8, 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou tratando esse assunto aqui praticamente no estado de calamidade. Sim, no estado de calamidade, sim, porque é público e notório. Vocês podem ir na internet, que tem líder religioso dizendo no próprio culto que o irmão que chegou lá, que não dá o dízimo, ele é ladrão. Mas não basta dizer que é ladrão, ainda diz que não vai herdar o reino de Deus. Vocês, nós todos aqui, temos noção da profundidade do que é um líder religioso
falar para uma pessoa que já está com a vida toda arrebentada, o único lugar, a última esperança, antes muitas vezes de cometer um suicídio, é procurar a igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de um representante de nosso Senhor Jesus Cristo. E chegando lá, ele escuta que você é ladrão e que você não vai herdar o reino de Deus. Tem noção do que é isso? Você pode estar pensando que eu estou fazendo um exagero, pois vá na internet depois e procure isso lá. Então eu quero dizer aos irmãos, líderes religiosos, se você aprendeu de maneira equivocada, aprenda agora nesse momento. Peça a nosso Senhor Jesus Cristo, não sou eu não, está na palavra de Deus. Eu não sei ensinar ninguém não. Eu também estou pedindo a nosso Pai Criador que nos ensine. Quando for ler Malaquias 3, 8, 10, para falar sobre a suposta doutrina do dízimo, você leia para os irmãos, para as irmãs, você leia Malaquias em sua integridade, o capítulo 3. Vamos ler, meus irmãos, o capítulo 3, o capítulo 3 de Malaquias, para entender melhor? Então vamos lá, abra a sua Bíblia em Malaquias 3, diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. O anjo do concerto veio porque o povo clamou pelo Senhor. E o anjo do concerto só veio porque a coisa estava desconcertada. Vamos ver o que é que estava desconcertada? Vamos lá. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, meu irmão, o fogo do ourives representa aqui o fogo purificador das nossas mazelas espirituais. E o sabão é para lavar as nossas sujidades, para esfregar a nossa cara sem vergonha e a nossa alma cheia de defeito. Então o anjo do concerto vem para isso. Não sou eu quem está dizendo, é o Senhor Deus lá em Malaquias 3. Vamos continuar. E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Vocês sabem quem são os filhos de Levi? Pois eu vou dizer a vocês quem são os filhos de Levi. São os sacerdotes. Levi é uma tribo que não recebeu herança lá de Israel. Eles ficaram para cuidar do templo, da zeladoria, são os sacerdotes. E quem zelava? Todo sacerdote é da tribo de Levi, mas nem todo que é da tribo de Levi é sacerdote, porém todos são da tribo de Levi. Então, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Contra os feiticeiros. Então os sacerdotes, filhos de Levi, estavam fazendo feitiçaria, trabalho de amarração, de trazer em 3 dias, levar em 4 o seu amado e vice-versa, e tantas outras coisas que o tempo não permite. E contra os adúlteros, então os feiticeiros, feitiçaria, adultério pelos sacerdotes de Levi, e contra os que juram falsamente, então com falsidade, e contra os que defraudam o jornaleiro. Sabe o que é defraudar? É fraudar, é surrupiar, é tirar para si, é roubar, é furtar. Quem? Os jornaleiros. Sabe quem são os jornaleiros? Os trabalhadores, aqueles que trabalham com as próprias mãos para comer do suor do próprio rosto. E os sacerdotes de Levi estavam tirando dinheiro dos trabalhadores. E pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro,
e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Meus irmãos e minhas irmãs, o caso é muito sério. O caso é seríssimo. Qual é o contexto aí de Malaquias 3? Malaquias 3 diz o seguinte: quando é construído o templo, o povo começa a levar para lá as ofertas, os dízimos. E chegando lá, o que é que acontece? Os próprios sacerdotes estavam roubando o dízimo e as ofertas, o dízimo e as ofertas. Isso no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Então essa palavra aí do Senhor é para os sacerdotes, porque as viúvas, eles estavam tirando dinheiro da viúva, do órfão, do estrangeiro. Então assim, além de adulterar, de prostituir, de fazer feitiçaria e tantas outras coisas, ainda tirava o pão que alimentava a viúva que estava sem marido, ainda tirava o pão das criancinhas, ainda tirava o pão dos estrangeiros sem terra. Quem fazia isso? Os sacerdotes, filhos de Levi. Então o povo, sofrendo, agoniado, começa a pedir ao Senhor que envie o anjo do concerto. E ele envia. Então hoje não é para você que está procurando a palavra de Deus, não. Isso é para os sacerdotes, servidores de Mamon. Então assim, mas você, irmão ou irmã, que aprendeu errado dos filhos de Mamon, que aprendeu errado, você pode dizer agora que aprendemos sobre Malaquias 3 da íntegra, você agora pode dizer o seguinte: você agora pode dizer assim: nossa, então quer dizer, e o dízimo lá de Abraão que está lá em Gênesis, olha só, o dízimo de Abraão que está lá em Gênesis 14, 18, 20, pois eu também, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vou te ensinar sobre o que é o dízimo de Abraão, lá em Gênesis 14, 18, 20. Vamos ler: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18, 20. Pois é, meu irmão e minha irmã, essa é outra citação que vocês utilizam para justificar o injustificável. Pois eu vou explicar para vocês. Abraão, nesse lugar, nesse momento, o que é que aconteceu? Os reis de Sodoma e Gomorra guerrearam com outros reis e perderam, e foram levados como refém, e também os seus bens, alimentos, tudo, ouro, prata, e com eles também levaram Ló, o sobrinho de Abraão. Abraão sabendo disso, convocou 318 homens seus, e foi guerrear contra esses outros reis, e venceu, liberou, salvou, soltou os reis de Sodoma e Gomorra, e também o seu sobrinho Ló. E o rei de Sodoma falou assim, disse: Abraão, toma tudo, e deixa essas pessoas. E Abraão disse: não, essas pessoas estão livres. Não, mas toma tudo, não quero nada não, porque depois vai dizer que eu enriqueci porque você me deu. Não, mas toma. Aí Abraão resolveu tirar 10% e se encontrou com Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e passou para ele o dízimo. Mas esse dízimo aí não é dízimo deixado por Deus, não. Eu vou provar para vocês. Rapaz, eu não vou te dizer o que não vai estar lá na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, amém? Esse dízimo aí é conhecido na época como dízimo de sangue, é o dízimo de guerra,
ele não está limitado, essa atitude de Abraão não está limitada ao povo judeu. Era costume na época, entre os bárbaros, entre os mesopotâmios, aquele povo que vivia entre rios, entre o rio Tigre e o Eufrates. Era costume do povo antigo, quando vinha da guerra, dos despojos da guerra, ia num templo. O templo daquela época era um centro de administração política, econômica e religiosa. E lá eles davam 10% do dízimo, que não era dinheiro, mas era de alimento. Então, primeiramente, esse dízimo de Abraão é de despojos de guerra. Então é chamado de dízimo de sangue. Primeiro que o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, rei de Salém, em nenhum momento pediu dízimo a Abraão. E outra coisa, Abraão não deu do suor do seu trabalho, Abraão deu de despojos da guerra do rei de Sodoma. Então estou aqui destituindo, desconstruindo essa tese de que, na qual os irmãos e irmãs que aprenderam, vou levar em consideração essa hipótese, de uma didática equivocada, e hoje eles também reproduzem isso equivocadamente. Mas neste momento, você, irmão e irmã, pela graça de Deus, está aprendendo direitinho a refutar essas teses. Ah, mas o irmão ou a irmã pode chegar agora e falar: eu quero ver você se sair do dízimo de Jacó, que está lá em Gênesis 28, 18, 22. Pois é, meu irmão, o dízimo de Jacó, vamos ler? Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Vejamos que o dízimo, 10% de alimento, era costume entre todos os povos. Em nenhum momento fala que Deus está dizendo que é o dízimo. Ah, irmão, não se apresse não, que logo mais eu vou mostrar onde é que está a doutrina do dízimo na Bíblia. Mas eu quero falar aqui sobre Jacó, o dízimo de Jacó. Jacó, um cabra muito esperto, um dos maiores trapaceiros que eu já vi na face da terra. Como o tempo aqui é curto, nós podemos falar sobre Jacó em outro momento, mas Jacó, desde o ventre da mãe, estava já trapaceando para nascer primeiro que seu irmão, para ser o primogênito. Então Jacó aqui, ele não está dando dízimo nenhum. Jacó aqui, na verdade, ele foi um voto, uma promessa. Tu fez voto com Deus nesse momento, eu fiz voto com Deus nesse momento. Quem estava passando um aperto lá era Jacó. Então Jacó que paga esse voto onde ele estiver, ele que fez esse voto com Deus, ele que não me coloca nessa história não. Isso é um problema entre ele e Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o dízimo de Jacó é um voto, não foi nada dito pelo Senhor Deus, é coisa do homem. Na verdade, eu afirmo o seguinte, que Jacó estava passando um aperto daquele da molesta, como a gente fala no Nordeste. E quando qualquer um de nós, não é só Jacó não, se a gente estiver passando um aperto verdadeiro, passando fome, com frio, passando um aperreio na cabeça, no coração, não tem esse que não clame, e não tem esse que faça uma espécie de negociação, porque Jacó não é bobo, ele fez uma negociação. Ele pegou uma pedra que não era pão, foi uma pedra e colocou assim, tá certo, isso baseado no sonho. Ele tá certo, se Deus fizer isso, aí sim eu pego e ele é o Senhor, meu Deus. Então essa é outra citação refutada nesse momento sobre o dízimo.
Ah, mas o irmão pode dizer assim, mas lá em Mateus 23, o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre o dízimo. Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha só, nesse momento, alguns líderes religiosos, não em sua totalidade, é lógico, eles utilizam dessa citação para falar que o próprio Jesus Cristo falou que ele não disse que não era para dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas ele disse que o mais importante da lei é a misericórdia, a justiça e a fé. Meu irmão e minha irmã, pela graça de Deus, vou vos dizer o seguinte: Jesus Cristo não é cristão nesse momento. Não, não. Jesus Cristo é judeu. Da primeira geração até a geração de José com Jesus Cristo, são 42 gerações, está lá em Mateus. Então, Jesus Cristo é judeu. Então, ele estava falando para judeu e estava dando uma advertência, dizendo, olha, judeu, tu cuida direitinho da hortelã, do endro, do cominho, mas como é que tu é? Tu és justo, tu tem misericórdia com teu irmão, tu tem verdadeira fé em teu coração. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Então ele está fazendo uma advertência e ele próprio não poderia falar porque ele veio para cumprir a lei e os profetas. Olha, para cumprir a lei e os profetas. E sabe quando é que isso acontece? Vou te dizer. Isso acontece com a morte dele na cruz. Ali cumpre-se a lei e o profeta, e com sua ressurreição tem-se a graça, pois ele já pagou a nossa salvação, ele pagou pelos nossos pecados. Amém, igreja? Bom, meus irmãos, por que e qual o fruto de toda essa enganação? Estou me referindo a quem lucidamente e conscientemente, sabendo de tudo isso que está sendo dito aqui, e ainda assim procura obnubilar a mente de pessoas que carecem de verdadeiros esclarecimentos. Não estou me dirigindo aqui a irmãos e irmãs que de fé sincera procura seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meu irmão e minha irmã, por que e qual o fruto de toda essa investida do tinhoso, do mamon, para dar emprego a alguns líderes religiosos e também para manter as empresas da fé? Olha, é isso mesmo. Pois vejam, em 2018 o mercado gospel movimentou 22 bilhões de reais no Brasil. Isso eu não estou falando do dinheiro do feijão ungido para curar Covid. Isso eu não estou falando dos loteamentos vendidos no céu. Isso eu não estou falando das vassouras ungidas de R$1.000. Isso eu estou falando daquilo que é contabilizado pelas empresas gospel que movimentam no Brasil, em 2018, 22 bilhões de reais no Brasil. E agora peço licença para quem fala inglês, porque meu inglês ele nem existe, mas eu quero falar que pesquisa feita pelo Instituto Lifeway Research nos Estados Unidos e publicada pela Comissão de Ética e Liberdade Religiosa da Convenção Batista do Sul, diz que os evangélicos estão mais preocupados com dinheiro do que com questões morais. Meu irmão e minha irmã, eu sou evangélico porque creio no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é franquia de nenhuma empresa e nem de nenhuma igreja. Já a palavra de Jesus Cristo é para todos nós. Lembra de 1 Coríntios 16? Pois bem, 1 Coríntios 3,16, desculpe. 1 Coríntios 3,16, nós somos o templo de Deus vivo. Então, vejamos agora que nós vamos entrar para aprender sobre a doutrina do dízimo, que hoje não existe mais. Tudo isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs,
uma introdução, porque o assunto é muito sério. Abra aí a Bíblia em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22. Deuteronômio 14, a partir do versículo 22. De hoje para adiante, você, irmão e irmã, de hoje em diante, você vai aprender de verdade sobre a doutrina do dízimo e onde que ela está. Você, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você, líder religioso, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vai aprender de vez onde que está a doutrina. Para quem não sabe, eu não sabia. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está me iluminando e me ensinando. Então você vai deixar de citar Malaquias 3, 8, 10 e vai ler na íntegra Malaquias 3 para explicar o contexto. E agora, verdadeiramente, você vai aprender sobre a doutrina do dízimo deixado para o povo de Deus pelo próprio Deus. Abra aí sua Bíblia. Em Deuteronômio 14, 22 diz o seguinte: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Meu irmão, minha irmã, é da novidade da semente de cada ano. Não é da plantação que já aconteceu, não. É da novidade da semente e de cada ano, ou seja, uma vez por ano. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então veja a didática do Senhor Deus, é uma vez por ano, da novidade da semente, do bezerrinho que nasceu da tua vaca, o primogênito, da ovelhinha primogênita que nasceu da ovelha. Então, mas não é para tu dar para ninguém, não. É para tu e tua família comer. Então o dízimo, aqui em Deuteronômio, a doutrina do dízimo é uma vez por ano, da novidade da semente da terra e do primogênito da vaca e da ovelha, e é para tu comer, não é para tu dar para ninguém, não. Vamos lá? E quando caminha, e tem mais, para te lembrar do Senhor teu Deus. Então olha que bonito, aliás, para aprender a temer ao Senhor teu Deus. Olha que didática bonita do Senhor teu Deus, do Senhor meu Deus, do Senhor nosso Deus. Olha que didática formidável. É para tu pegar esse dízimo uma vez por ano da semente nova, da novidade da semente, e comer perante Deus, se alegrar com tua família, pois aí a gente vai estar com fome e vai estar preparando a comida, que é esse dízimo, mas não é para ninguém não, é para a gente comer e se alegrar na presença do Senhor, uma vez por ano, juntando fome, memória emocional, memória olfativa, para firmar na memória, para a gente aprender a temer o Senhor Deus. Olha que bonita a didática da doutrina do dízimo do Senhor Deus, Senhor dos exércitos. E tem mais, e quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então venda-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Meus irmãos, olha que bonito, aqui está falando na presença do Senhor Deus, é em Jerusalém, tá? Então, mas olha que bonito, e se for muito longe? Se for muito longe, eu vou levar um saco de feijão nas costas, eu vou levar um saco de feijão no lombo do jumento, eu vou levar o cabritinho, a ovelhinha, o bezerrinho, eu vou levar no lombo do jumento. Não, neste caso, o Senhor Deus está falando assim para tu, vende, arruma as malas
e segue com tua família para Jerusalém, para o templo do Senhor Deus, e ata o dinheiro em tuas mãos. Não passa o dinheiro para ninguém. Não passa teu número da conta. Não passa teu número do Pix. Os filhos de Mamon são tinhosos. Ata em tua mão. Isso é palavra de Deus. Quem quiser vir encontra o irmão Glebson, olha, o endereço está errado. Está aqui a palavra Deuteronômio. Então, e diz assim, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, comem-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então é para pegar, chegando lá com dinheiro, compra vaca, compra ovelha, compra vinho, compra bebida forte, que no Nordeste seria cachaça de engenho, e come com tua família e te alegra perante o Senhor. Aqui não está falando para passar para ninguém, não. Cuidado com teu Pix, com teu dinheiro, com tua senha do teu cartão. Então diz assim, porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Sabe o que isso quer dizer? Deuteronômio 14, 28. A cada 3 anos era para todo mundo tirar o dízimo da novidade, a cabrinha, o bezerrinho, e levar para quem? Para os filhos de Levi. Exatamente, a cada 3 anos. Todo Israel, milhões de pessoas, levava para a tribo de Levi, que não teve herança, em torno de 300 mil, e levava para lá cereais a cada 3 anos. Então dava para esse povo, a tribo de Levi, comer, vender para comprar um sabão, para comprar uma roupa, para comer carne da vaca, da ovelha, e esperar no próximo 3º ano. Então a gente vê aí um tipo de dízimo que era todo ano para ir para Jerusalém, mas não era para dar dízimo da terra nem dos bichos, não, era para comer e se alegrar na presença de Deus. E se fosse muito longe, podia vender, chegando lá comprávamos, e o dinheiro está na mão. E a cada 3 anos é para pegar o dízimo e levar para a tribo de Levi, para os sacerdotes, sacerdotes e os demais da tribo de Levi. Aquilo que está lá em Malaquias 3, foi lá para diante. Então vamos lá. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Olha que beleza. Então, irmão e irmã, o que é que significa as portas na época? As portas na época é o seguinte: toda cidade tinha as portas onde ficavam os juízes. Então você pegava o dízimo a cada 3 anos, levava lá para os da tribo de Levi, chegava lá, pegava e levava para eles a cada 3 anos. Então veja que bonito, Deuteronômio 14, a partir do 22, está a doutrina do dízimo, dita pelo próprio Senhor. E está lá em Mateus 21, 13. Mateus 21, 13. E disse-lhe, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tornastes em covil de ladrões. Já imaginou, vocês conseguem imaginar, Jesus Cristo Redentor, vendendo feijão ungido que cura Covid, vendendo vassoura ungida de R$1.000, vendendo lote no céu, vendendo sal sagrado, vendendo fogo sagrado da fogueira lá, de sabe de onde. Meus irmãos e minhas irmãs, em resumo, o dízimo é bíblico para os judeus e descrito pelo Senhor em Deuteronômio 14, a partir do 22, mas não é cristão, e o atual dízimo cristão não é bíblico. Logo,
o suposto cristão enganado por Mamon não está em comunhão com Cristo. Amém, igreja? Eu tenho um dever perante o Senhor, nosso Deus, perante nosso Senhor Jesus Cristo, de dizer essas verdades que está na palavra de Deus. E o que diz João em 4, 23, 24? Diz o seguinte: mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria e satisfação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que peço encarecidamente que façamos com que esse esclarecimento cheguem a quem precisa. Eu sou necessitado da palavra de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que muitos irmãos e irmãs, aqui no Brasil e fora, podem estar nesse momento com o coração amargurado. Meu irmão e minha irmã, eu convido você para clamar pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que já pagou o dízimo espiritual perante Mamon, perante o tinhoso, perante o Sassá, e que nós temos que se arrepender dos nossos delitos perante Deus e pedir o santo perdão. Então eu compreendo a raiva do irmão e da irmã, mas não fica assim não. Andar com nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então não faz sentido andar com nosso Senhor Jesus Cristo de cara amarrada, como diz lá no Nordeste, de bode amarrado, porque ele já pagou o preço para nós na cruz. Vamos agora, meu irmão e minha irmã, com a força da nossa fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos agora em oração pedir a Deus pela nossa salvação e pela cura de todos nós, e para as pessoas que nos pediram oração no grupo de WhatsApp do Instituto Isis. Vamos agora com a água aí, ou com o Espírito voltado para nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração de libertação. Oremos, meus irmãos e irmãs. Senhor Deus de infinita misericórdia, graça e amor, nós pedimos com as forças que vós nos dai, com o nosso pensamento, ensina-nos a te pedir tua graça, teu amor, derrama sobre todos nós tua unção, a unção do Espírito Santo, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos dá o pão da vida, que não nos desampara. Abençoa cada lugar do nosso lar, Senhor, com a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que essa força, que essa fé que está em cada um de nós, pois nosso Senhor Jesus Cristo diz que o reino de Deus está dentro de nós. Muitos dirão que está ali, que está aqui, mas todos estão equivocados. São fiotes de Mamon, fiotes de Sassá. Nós pedimos ao Senhor Deus que habite em nós como templo vivo, segundo 1 Coríntios 3,16, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que nos ensine a orar verdadeiramente, que nos ensine a jejuar, que nos ensina a olhar nossa mãe que está em enfermidade, nosso pai que está em enfermidade, nosso irmão de sangue, nossa irmã de sangue, que nos ensina a orar pelo nosso próximo, que coloquemos em primeiro lugar o fogo sagrado do Espírito Santo que nos ensina a amar, e que assim, nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos libertação para o nosso espírito, para a nossa mente, para a nossa alma, e o que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nos curando de todos os males físicos e espirituais e nos livrando de todo o mal. Amém, igreja? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós damos por encerrado o terceiro culto da Igreja Evangélica de Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, segundo 1 Coríntios 3:16 a 18. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, uma boa noite para todos.